Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, também no rádio, né? Estamos aqui, que Deus nos abençoe, e você também que vai a partir de agora nos acompanhar, que a gente possa ter uma boa lição, uma boa aula, né? Aqui aprender do Senhor, né? É para isso que estamos aqui. Então nós estamos aqui estudando o segundo trimestre de 2023. O assunto principal desse trimestre é superando desafios e problemas com, né, com exemplos da palavra de Deus. Né? Desafios e problemas que possam acontecer no meio da nossa família ou até mesmo outros, né? Mas aqui está falando exatamente de família, né? Que é relacionamento em família. Né? Então esse é o assunto principal do nosso trimestre. E hoje nós estamos aqui com a 7ª lição desse trimestre, 14 de maio de 2023. Então hoje aqui nós vamos falar sobre Ruth e Noemi e Ruth, né? O assunto é relacionamento entre nora e sogra. Esse é o assunto da nossa lição de hoje. O texto áureo diz assim: E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Então veja aqui, eu acho bem importante e bem destacável assim, essa resposta de Ruth para Noemi, né? A maneira que ela falou, a determinação assim, determinada, ponto final, né? Você vê que é uma decisão e verdadeira, né? Porque o que ela depois aconteceu na sua vida, né? E você vê que ela falou de coração, né? Isso aqui, né? Então, você já, com a palavra aí, você pode apresentar. É uma satisfação podermos estar mais uma vez compartilhando com o telespectador um tema muito importante, onde muitos de nós nos identificamos. Ao discorrer essa lição, a gente vai perceber que foi uma família que experimentou amargas experiências de escassez, de solidão, luto. É uma história que começa tão dramática, mas o final é um final tão lindo, e é isso que ocorre na nossa vida. Nós não podemos nos desesperar por situações que aparentemente são incontroláveis, porque nós temos que ter uma convicção, uma certeza, uma fé viva de que se Deus está no controle da nossa vida, se nós nos permitimos viver o propósito dele, no final tudo dará certo. É uma história linda, vivida, esse final entre Noemi, a sogra, e Ruth, a nora. Por isso que o tema fala que relacionamento entre nora e sogra. Então nós vamos estudar esse tema maravilhoso nesta data tão especial, e desde já desejar um feliz Dia das Mães, porque essa lição será transmitida exatamente no Dia das Mães.
E é um dos sons mais maravilhosos que qualquer mulher pode ouvir, porque nós recebemos um dom maravilhoso de Deus, de sermos mãe. Tem muitas mães que irão assistir, que irão ouvir. E ao estudar essa lição, você vai perceber que essa mulher talvez tivesse uma dor imensa por não poder ouvir esse som de um filho chamar mãe, pois ela teve 2 filhos e os 2 filhos morreram. Mas mesmo assim, Deus esteve com ela e ela pôde desfrutar de uma experiência, de um relacionamento com Deus, onde ela pôde sentir o cuidado e a provisão dele em todos os momentos e em todas as etapas da sua vida. Então, possamos aprender e que possamos permitir que o Espírito Santo venha nos trazer o consolo mediante aquilo que nos falta, né? Que Deus nos ajude a compreender o valor deste conteúdo, né? É assim, a vida, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, né? Tem gente que espera a solução dos seus problemas, solucionar aquilo que ele está achando que é um problema, que é a causa do sofrimento ou de alguma coisa assim que está faltando para ele. Mas quando resolve aquilo lá, aparece outro, né? Sim. A gente sabe que não tem como. Eu sempre digo isso, que a vida ela é cheia de obstáculos. Aí, ou com Deus, ou sem Deus, você vai sofrer nesse mundo. Não tem como, não. Como ser humano, você tem aí um vazio que só preenche com Deus mesmo. E preenche nesse sentido de você confiar no Senhor, que é o caso de Ruth aqui. Até mesmo Noemi, ela, apesar de todo o sofrimento, a gente vê que ela não murmurava contra Deus. No sentido de dizer, eu me desvio do caminho do Senhor, é isso aí. Eu não acredito mais no Senhor. Você vê sempre dentro desse livro aí, ela dizendo que a mão do Senhor foi pesada sobre ela, mas ela estava ali. Tipo, Jó dizia também, a gente vê as palavras dela muito parecidas com a de Jó, aquele sofrimento, mas um sofrimento sem desistência. Isso mesmo. Né? Então, isso é importante. Aí vem Ruth com essa fé que encorajou ela também, encorajou ali a Noemi, né? Ou Noemi, ou Noemi, pode ser assim, né? Então, encorajou no sentido, poxa, essa menina é uma moabita aqui, que não é nem da nossa terra, e ela dizer, não, a partir de hoje, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, e eu vou contigo, e eu quero estar contigo. Quer dizer, disse, poxa, aí aquilo ali trouxe um ânimo também para ela, a Noemi, né? Então a gente vê aqui essa determinação dessas 2 pessoas, e principalmente dessa moça, né? Ruth, Da que aprendeu Ruth. com a sogra dela a fé, porque Foi exatamente, quer ela dizer, não... isso aí foi um fruto, né? Que a gente tem que ver isso, que não foi assim também, isso nasceu do nada, né? Ela nasceu ali no meio de um povo idólatra, um povo que tinha deuses pagãos ali. Mas ela aprendeu que o Deus de Noemi era um Deus verdadeiro. Você dá de você, pelo o que diz no livro lá, você dá de entender isso, que foi passado de Noemi essa determinação de uma vez por todas de ser um crente verdadeiro no Senhor, no Deus de Israel. Então, isso ela absorveu, né? Exatamente. Já diferente da outra, da Ofra. Ofra, que ela não absorveu isso aí, essa fé, essa confiança, né? E ela ficou lá com os deuses lá, mas já a Ruth não, a gente vê essa... Aí é uma coisa que a gente tem que aprender isso aí, de confiar no Senhor, que você já está no sofrimento mesmo, você já está nesse mundo. Sabe aquela coisa que eu sempre digo? Está no meio do rio, tem que nadar mesmo. Já que eu tenho que nadar, eu vou nadar para viver mesmo, né? Não vou ficar ali borbulhando, como diz, né? E morrer afogado. Não, vou tentar sair fora, que é com Deus, né? Porque você só escapa com o Senhor, né? A atitude, ela é um ponto fundamental. E na hora da dor, da angústia, nós temos 2 opções: sentar, chorar, lamentar, ou levantar e prosseguir. E é um exemplo muito rico que, principalmente Ruth,
Porque ela Exatamente. toma toda aquela carga, né? E ela garante, ela faz um pacto ali eterno, uma aliança eterna com aquela mulher que agora é ex-sogra, porque ela já também é viúva. E ela poderia muito bem parar, chorar e não, ela disse não, o teu Deus, como você já falou, o teu Deus é o meu Deus. Então elas tinham passado aí por volta de 10 anos, né, de experiências, trocando experiências, com certeza a Ruth foi tocada. Fortalecida, E também experimentou de ensinada. verdade esse relacionamento com Deus. E Isso. essa persistência, né? Que a gente sabe disso, que pelo sofrimento todo, com certeza, ela via a sogra orando ali e dizendo, não, confia, eu acredito sempre no meu Deus, eu não vou desistir, né? Apesar de tudo que aconteceu. Eu acredito que ela via isso e ela diz, rapaz, esse Deus é Deus verdadeiro mesmo, essa mulher não abandonar, né? Então ela começou a provar desse poder de Deus, dessa paz que, apesar de tudo, ela tinha uma paz, E ela começou né? já a aplicar aquilo que Jesus já ensina lá nos Evangelhos, né? Capítulo 5 de Mateus e versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, Uhum. porque alcançarão misericórdia. E ela foi alcançada pela misericórdia de Deus de verdade, porque primeiro ela dispensa essa misericórdia para a sogra dela. Ela, com certeza, olhando aquele sofrimento, ela provavelmente fez aquela aliança dizendo, eu não vou abandonar você. Porque tem pessoas que, se ficarem sozinhas, elas estão sujeitas a morrerem, né? Aí como fala aqui de honra, né? Ela honrou aquilo que ela aprendeu. Ela foi amparada, vamos dizer assim, pela sogra, porque o filho casou, se tornou sogra dela ali, né? E Sim, ela honrou isso, de não, aqui é a minha segunda mãe, e uma mãe que tem Deus na vida, eu vou ficar com... Eu até comentei aqui com a Arisneide sobre a mãe dela mesmo, da Ruth, e o pai. uhum, Quando a gente vai olhar pelo outro lado, porque tem gente que ele não olha pelo lado espiritual, ele olha pelo lado humano. Se é nessa história aqui, nós formos olhar pelo lado humano, você vai dizer, poxa, enquanto ela ficou com a sogra, largou a mãe. Aí, poxa, a mãe dela não era mais importante que a sogra, o pai. Mas pelo lado espiritual ela está certa, pelo lado humano parece errada. Então é o caso até de Abraão, que quando Deus chamou ele, disse, larga a tua parentela. Por quê? Idólatra. Do mesmo jeito que foi ela. Larga a tua parentela e vai com Noemi, né? Ou segue ela. Foi isso que ela viu, ela enxergou que melhor seria largar pai e mãe e seguir a sogra do que ficar com o pai e a mãe idólatra, que idolatrava ali deuses estranhos, né? Então é esse lado que nós precisamos passar para as pessoas, para mim e para as outras pessoas, eu mesmo para mim e para outros, que a gente pode ser a situação que seja, mas você precisa seguir o Deus verdadeiro, porque depois você vai ter uma vitória, né? Recebe galardão nessa terra e, por fim, a vida eterna. Você vê que Jesus ele disse, né? Tem vitória aqui, tem, por final, tem a vida eterna. Já pensou? E aqui, embora que, no contrário, você tenha alguma vitória terrena, mas no final você perde a vida eterna. Se você escolher o lado errado, né? Então é isso aí que a gente tem que olhar por esse lado e nunca levar as coisas pelo natural. Sempre olhar pelo lado espiritual, não é assim? a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, até hoje se propaga a história de Ruth pela grandeza de espírito que ela possuía e se permitiu, né, viver além das circunstâncias. Isso aí é uma virtude de pessoas vencedoras. Porque isso aí veio com a humildade, uma Ela, simplicidade. Ela carregou isso, essa simplicidade. Isso com certeza ela aprendeu da sogra ali, tudo. E é um caráter mesmo.
né, da pessoa. Então você vê essa humildade dela, né? Muitas A história ali, virtudes. você vê isso dela, aí catar espiga ali, fazer, se colocar no lugar dela mesmo e deixar Deus trabalhar. Deus o exaltou, que é o que Pedro fala, né? Disposta a servir, né? Devemos Ela deixa entregar a as sogra, ansiedades, né? ela deixa a sogra e diz: fica que eu vou trabalhar. Ela garantia Pensou? que traria o sustento para ela e para a sogra. Hoje Hoje é o contrário, né? mas é uma lição muito profunda, né, acerca desse comportamento. Ela era Exatamente. nada exigente, né? Então temos que aprender com as virtudes de Ruth, as Pois é. mulheres principalmente. Aqui, essa lição aqui mexe muito com as mulheres, né? Esse trimestre aqui, porque família, né? Quando falo em família, a base ali, pelo menos na casa, é mulher. É a mulher, né? Quando o salmista diz que ela é a videira, até falo de uma coisa que eu não sei dizer. Falei aqui, mas não sei explicar. Mas ela é em roda da sua mesa, como planta de oliveira, é a família ali, Salmo né? 128, né? Então, o Salmo 128, né? Então, veja, e ela está em roda na sua casa. Em roda significa que ela abraçou a casa, né? Mas os filhos estão na mesa, né? Então, ela ali é quem comanda, é o lar. Aí o marido está fora, o marido ele vai lá buscar o sustento, a proteção jamais, mas ela está no sustento da casa ali. Então, que mexe muito. Quando se trata de família, fala muito a mulher. Tanto que o Salomão, né, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ele não fala do homem sábio que edifica a casa, não. O homem já é mais nome, é aquela coisa, né? Ele fala mais do homem ter nome, ele ter caráter, ter seus negócios direito, melhor o bom nome de que grandes riquezas, ele fala. Então, já essa providência, né? O homem é prover, né? E a E mulher, mantém o caráter, é exatamente isso. enquanto o homem está correndo para prover, para suprir as necessidades básicas da família, a mulher tem que correr buscando melhorar o seu comportamento e ser mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Então, quer dizer que não é algo que se encontra em qualquer lugar, porque isso é desenvolvido, isso precisa ser algo que brote dentro de mim, esse anseio de todos os dias eu desenvolver algo que é contra a minha natureza pecaminosa. Você ser bondoso vai contra a sua natureza pecaminosa. Você Aí, ser misericordioso vai contra a sua natureza. Então, você precisa ser trabalhado todos os dias para esse melhoramento. E aí, a família vai sendo favorecida, vai recebendo o favor também. Quantas pessoas são beneficiadas com esse testemunho de Ruth e Noemi? a gente vê a Noemi ali, esse lado dela olhar o lado do outro, o lado das pessoas. Ela despediu ela ali, falou para elas ficarem, voltar à casa dos pais, pensando nelas mesmo. Poxa, vocês vão prender ou perder ou de alguma forma ficar presa a mim, né? Sem solução, sem ter como eu resolver o problema de vocês. Vocês vão ficar sem marido a vida inteira, esperar o quê de mim? Então, destrela de mim, ou seja, sai, volta à casa dos pais, quer dizer, ela pensou nelas, nas meninas, né? Exatamente. Então, como uma boa sogra, tanto que ela foi a outra, uma foi e a outra disse, não, não te deixo não. Tu me consideraste, eu vou considerar você. Me honrou, eu vou te honrar. Eu vou cuidar de ti, né? E ela
A Noemi até abençoou no sentido de dizer que Deus abençoasse ela como elas foram uma bênção na vida dos filhos dela. Uhum. Então tem todo esse lado assim desse reconhecimento de ambas as partes, entendeu? É isso que eu acho quando existe assim esse temor de Deus na vida de uma pessoa, existe esse entrelaço aí, essa concordância de palavras, de intenção. Sem interesse, né? Exatamente. A gente vê isso aí, que uma quis cuidar da outra. Não, Exatamente. faz assim, não vou fazer assim. Aí, quer dizer, vamos ver primeiro nós duas aqui, eu vou cuidar de ti, eu vou ficar contigo, eu não vou te abandonar. Então, esse lado aí, Deus ele olha muito por esse lado aí. E a É de você pensar nos outros, né? e a recompensa vem. Tanto Paulo ele diz que a gente não deve pensar somente, se preocupar com o que é propriamente nosso, ou seu, ele diz, mas também com o que é dos outros. Isso significa em qualquer sentido, um país, tudo que você desperdiçar num país desse. Não, isso aqui é do país, isso aqui é do estado, isso aqui é federal, é estadual, é municipal, e você extraviar aquilo, você está dando prejuízo para você mesmo. Sabe aquela coisa, você está dentro do barco, né? Então, na família é a mesma coisa. Você está ali, você extraviou alguma coisa. Então, você tem que pensar nos outros, não somente em ti. Quando você pensa assim, Deus vai aprovando isso aí. Nunca você vai ser honrado por isso. Ainda que você até sofra por isso, você passa, né? Apesar da dor dela, que ela também estava viúva, mas ela não parou. Ela não pensou só nela, na dor dela. Exatamente. Ela não parou para ficar ali chorando a dor. Ela, mesmo na dor, ela achava uma forma de ajudar quem estava próxima, que provavelmente a dor maior devido à idade. Ela não tinha perdido apenas o marido, ela tinha perdido os filhos. Então, é um coração bondoso, generoso, e que Deus já tinha traçado uma grande recompensa por uma prontidão que essa Ruth teve em contribuir com o plano de Deus, porque Deus quer que sejamos assim. Ele afeta o nosso coração a sermos melhores cada dia, a pensarmos nos outros. Mas às vezes a gente não se permite viver. Exatamente. Às vezes a gente pensa que já a obra de Deus está completa, né? Não precisa mais fazer, né? E até um desperdício você perder tempo com isso, no sentido de se investir. Mas Deus, ele aproveita cada momentozinho, cada disposição nossa. Exatamente. Assim, quando você se disponibiliza, Deus aproveita isso como arma para salvação de pessoas, entendeu? E nada é desperdiçado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Vamos aí, então, a leitura? A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5, e versículo 8, aí depois versículos de 12 ao 14. Ela é privilegiada também por ter um livro na Bíblia com o seu nome. São apenas 2 mulheres que recebem registros do seu nome no Antigo Testamento. Ruth e Esté. Uma graça muito grande recebida. Exatamente. Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5, fala: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion.
efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ainda o capítulo 1, versículo 8. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. O versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. O versículo 13. Esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. O versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Exatamente. Vamos aí os objetivos. Os objetivos da lição. São 4 objetivos. Primeiro, apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judeia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Rute. Segundo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Terceiro, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. Quarto, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. É isso aí. Você vê que sempre Deus ele cria uma situação para resolver um problema, né? Porque é aquela coisa, o homem ele relaxa, o homem ele quer comodismo. Mas ele cria uma situação, você vê que isso na Bíblia tá bem claro, as pessoas mais usadas sempre passaram por problemas assim. Que é Abraão, Isaac e Jacó, todos os 3 tiveram problemas assim de fome, né? E foram ao Egito por causa de fome, né? Todos os 3. O Isaac não foi bem ao Egito, mas quase. É a mesma coisa que tenha sido. Então você vai vendo que sempre Deus cria uma situação para levar o homem à bênção. Porque o homem ele foge da bênção por abundância. Ele não se preocupa com salvação, não se preocupa com Deus, ele é como que ele não ouça Deus. Mas quando ele está na escassez, ele absorve melhor, ele escuta, ele dá ouvido, ele acredita mais, ele tem mais fé. Porque ele busca, não é a questão de outra coisa, é porque ele busca mesmo. Então foi o caso dela, foi criada uma situação aqui de fome para que acontecesse isso aqui. Aquele tempo de escassez, não só de alimento, mas espiritual também. Amém. Aí Deus criou essa situação deles ir para lá, aí morre os 3 lá, não é que Deus seja ruim, tinha que criar exatamente assim, para que acontecesse
né, de quando voltar, ele dá valor, exatamente, valorizar. E quem sabe ele também E não consultou, né, a Deus, apesar de conhecer o Deus de Israel, mas não se preocupou em consultar a Deus se de fato aquela era a vontade de Deus. exatamente, tem isso aí também, né? Mas é assim, todas as coisas no final dá certo, né? Porque Deus, ele procura mesmo. Ou seja, ele tem o poder, ele tem tudo nas suas mãos, né? E quando a pessoa se entrega de verdade, né? Essa entrega é a parte fundamental, que é a parte do homem. A entrega é a ação do É homem. porque, vamos dizer assim, que os meninos não morressem lá, os filhos dela, né? Ela nem voltava de lá, talvez. Estava por lá mesmo, aquela coisa toda. Então tem umas situações que é criada por Deus, e não é maldição, não, de Deus, não. Porque as pessoas dessas vai ver que se salvaram, né? Todos três, né? Dá de se entender isso pela palavra de Deus, né? É que ela é filho de crente, né? Então, vamos aqui para a A introdução. introdução. Nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Pois é, eu acho assim que Deus, ele vê, se você não honra aqueles que ele coloca para ser honrado, ou seja, aqueles que estão acima de você, aquele que está te conduzindo, um pastor, teu pai, tua mãe, tem que ser honrado. É o primeiro mandamento com promessa. Aí você considerar todos aqueles que te ajudam de alguma forma, o caso da Noemi aí, que era a sogra da minha, honraram, respeitaram ela, né? Que é um respeito, é um temor, é uma... Então, e ele até fala ali em Malaquias, Deus fala através de Malaquias, dizendo, se tu honra teu pai, cadê minha honra, se eu sou pai? Então é isso aí, é essa questão aí, se eu não consigo honrar meu pai, honrar o meu pastor, eu vou honrar Deus? Então, a desonra começa daí. Você desonra pai, desonra pastor, não respeita, não tem esse respeito, sabe? Então você está reprovado diante de Deus. Não tem como você ter essa honra com Deus também. Então, Deus, ele ama isso aí. Verdade. O que é honra? Um reconhecimento. Conhecer. Você reconhecer que o outro merece ser honrado. Ou seja, te ajudou, de alguma forma você depende dele, ou dependeu, ou depende. As pessoas, tem pessoa que é ingrato, a ingratidão que entra nisso aqui também. Entra para desonra mesmo. Então, ingrato, você pode fazer o que fizer, ele esquece daquilo lá. No dia que você não pode fazer, ele, poxa, esquece tudo que tu fez. Quer dizer, a pessoa que não tem gratidão por Deus, Deus está ali. E ele não entende no dia da escassez, ele acha que Deus não está com ele, começa a murmurar. Ah, Deus me abandonou, me largou. Foi o caso que eu disse da Noemi, que ela nunca disse isso. O caso de Jó nunca disse isso aí, que Deus abandonou ele. Ele nunca falou isso. Né? Ah, cadê Deus? Deus não tá comigo, não, me largou.
Porque Israel tinha essa arrumação de dizer que Deus tinha largado eles. E precisava Deus estar provando, mostrando que não. Então, Deus não precisa mostrar para mim que Ele está comigo. Não, eu que preciso mostrar para Deus que eu estou acreditando nele. Né? Sabendo de que Ele está pronto, eu estou na porta e estou batendo. Se alguém me ouvir, então é na escassez, é em tudo, é no sofrimento, na perseguição, Deus está com a gente. Agora Ele permite essas coisas, né, acontecer na vida da gente. Né? Então vamos aqui na... Primeiro tópico, Uhum. a crise econômica na terra da Judéia. Primeiro subtópico, a escassez que provocou fome na casa de pão. Está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Está registrado em Levítico, capítulo 26, os versículos 18 a 20. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Exatamente. Casa do pão, lá onde vê o pão da vida, né? Jesus, né? Então ali essa disciplina aí, escassez de 2 pão, era, né? Nem tinha o espiritual, porque nem só de pão viverá o homem. Então quando você confia no Senhor, como o próprio Jesus disse, né? Aí você tem o pão natural, é abençoado. Mas muitas vezes vem essas crises exatamente para Deus criar uma situação para buscarem Ele. Sempre aconteceu esses altos e baixos, né? Principalmente nessa época dos juízes. Se você for ver, tinha essa... Oscilava, né? essa oscilação aí, né? Mas mais ainda na questão da fé desse povo. Esse povo era muito tendente a adorar outros ídolos. Aí quando nós trazemos por dia de hoje, exatamente aonde nós estamos agora, está acontecendo dessa forma aí. A incredulidade. Porque Deus, Ele abençoou, vamos falar do Brasil, que eu estou no Brasil, Deus abençoou o Brasil, abençoou a Europa, abençoou os Estados Unidos, no sentido de pão mesmo, de muito alimento, de tecnologia, de tal maneira, né? E quando vão dizer que tem muita fome na terra, não é para se comparar como antes. Sim. Hoje não tem fome como tinha antes, não. E é muita gente hoje, né? Então, principalmente nesses países que eu estou falando, europeu e aqui da América. Aí, mas você vai ver no Brasil, aí veio aqui um avivamento espiritual, todo mundo, isso aqui ninguém pode negar. Aí em 1910, aí Deus abençoou o Brasil, de tal maneira que veio a bonança de pão mesmo. Mas aí o homem começa a comer, beber e folgar. Você já começa a se afastar de Deus, você começa a já querer usar Deus. É o que todo mundo está falando aí, os nossos pastores da Assembleia de Deus, que nós somos da Assembleia de Deus, está dizendo para nós voltar às origens, né? Como era a Assembleia de Deus antes, porque você começou já... Sabe aquela coisa de Coríntios, que foi chamada a atenção, Paulo chamou a atenção, tinha os dons,
mas viviam na carnalidade, conforme os homens. É isso que está havendo, fazendo show em si, dentro de igreja. Isso aí foi falado e é real. Quer dizer, nós estamos voltando agora. Sabe aquela coisa que correu, passou de Jesus? E Jesus gritando, ei, para onde vocês vão? E agora a gente está retornando para se aproximar de Deus, ao contrário já, que já passamos dele. Ele nos armou, nós jogamos as armas fora e começamos com brincadeira. Ou gastando munição, jogando, atirando para cima aí, sem produzir nada no sentido de aniquilar, devorar, vencer o adversário. É isso aí. Então, é isso que está acontecendo. Eu vejo isso aí. Que hoje nós estamos passando exatamente essa crise espiritual. Que nós é espiritual, porque hoje é uma coisa diferente daquela época. Aquilo apontava assim para Jesus naquela época. Era uma sombra do que vinha. Hoje não, é real. É espírito mesmo. Quer dizer, a maioria das pessoas estão mortas espiritual. Dentro das igrejas. O evangelho se tornou um entretenimento apenas, né? É uma coisa que não está trazendo vida. E está até desestimulando uns. É tanto que Jesus disse nos últimos dias, vou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Sabe o que é você desanimar? Rapaz, tem um monte de gente trabalhando na roça aqui. Mas uns plantando, os outros arrancando. Tá entendendo? Aí você desestimula, não vou plantar mais não, porque o cara arranca. Eu planto, o cara arranca. Eu vou me deitar debaixo da moita. É isso aí, é uma coisa assim para ficar bem claro aqui, para a pessoa entender o que estamos querendo dizer. Então tem hora que você fica pensando, eu vou parar de pregar o evangelho, porque tem uns aí que estão fazendo uma festa danada e desfazendo o que eu estou fazendo. E as pessoas ficam mais com esse, é melhor destruir do que construir. É mais fácil, claro. E aí as pessoas correm para cima, porque para destruir eu não preciso aprender nada, eu faço do jeito que eu quiser. E para mim construir, não, tem tudo uma regra, né? É assim, cuidado, vai cair isso aí, tá? Então, esse negócio aí tá meio... Vamos... Segundo subtópico, a crise de uma família. Está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judeia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegar a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos, está registrado no capítulo 1 e versículo 3, a parte A, do livro de Ruth. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 3, a parte B. Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Ruth, capítulo 1, versículo 5. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? É verdade. Aí eu já falando um pouco mais de nós aqui, né? No momento, Deus tem levantado nesses dias e vai levantar homem de Deus para mudar a história aqui.
É o caso aqui, toda essa trajetória tinha um projeto, né, de Deus ali que foi bem sucedido, não tem como não ser, né? Deus, ele aproveita tudo. Então hoje, assim, você vê aqui essas revistas, as últimas revistas aqui da CPAD, tem trazido esses assuntos aí, de avivamento, né? de todo, é o avivamento no geral, né? A gente avivar o que é isso, abre o olho, vigia, rapaz, te levanta, né? Levanta tu que dorme, é essa coisa aí, né? Ou seja, se espertar e vigiar para que a gente possa voltar às origens, né? Então aqui, tudo isso aqui aconteceu para que eles voltassem à origem ali, porque Deus jamais quer alguém fora. Aqui, no caso, hoje, nós é na igreja, né? Participando da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Deus não vai investir em você para você ser usado para o mundo. Não, os dons do Senhor é para salvar a alma, salvar você e os outros. Então, aqui, da mesma forma, Deus jamais ia levantar esses meninos lá em Moabe, lá, os Moabitas lá, não. No meio dos deuses para lá, não, vem para cá. Então, aqui Israel representava exatamente o corpo de Cristo, né? E a Ruth aqui, ou seja, Noemi voltou às suas origens ali, onde Deus abençoou, alavancou de novo, né? A família, ressuscitou a família ali. Então, isso é importante para nós, hoje, nos dias de hoje, a gente voltar às origens daquilo que foi o grande avivamento no Brasil. Não só no Brasil, que veio dos Estados Unidos para cá. E teve na Europa antes, né? Depois Estados Unidos, depois veio para cá. O Evangelho genuíno, verdadeiro, o Deus verdadeiro. Então não é qualquer deusinho aí, não. Não, é o Deus verdadeiro que nós estamos falando, né, mesmo? Aí a gente tem que aproveitar esse momento nosso, que é a nossa hora da gente se levantar como Noemi, como Ruth, não é não? Que isso ali marcou um novo tempo, devido àquele finalzinho do período dos juízes, né? Estava um declínio espiritual, é como a prova foi para todos, aquela escassez, aquela fome, mas quem realmente tem no coração essa chama da fé, essa confiança em Deus, esse relacionamento, independente de qualquer coisa, você pode procurar saídas aqui, ali, mas negar a sua fé jamais. Foi o que ela, né, na realidade, manteve. Exatamente, essa firmeza. E aí nós aqui não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina hoje, entendeu? Então, não, é isso aqui. Meu Deus é o teu Deus, não tem negócio não, é isso aqui, não quero outra coisa. Não, mas aí o Moabita é melhor para ti, já tem os costumes, tu já... Não, eu quero costume de Moabita não, eu quero costume de Deus. Então é isso aí, hoje nós não podemos ir em conversa não, né? Como Paulo diz a Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O que é isso? Vender a fé, trocar, mudar. Então apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Né? E às vezes a gente, não, a igreja não tem demônio, nada, está lá. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Se não tem algum lá em cima do púlpito, ensinando nós. Querendo ensinar, né? Doutrinas diferentes. Então a gente tem que abrir o olho. E é isso que nosso pastor falou esses dias na convenção, e a gente tem que abrir o olho mesmo. E voltar, se afirmar com o Senhor, como a Noemi, não voltar para o meu povo, pensa aí, eu vou contigo, e esse Deus é o meu. É isso aí. Né? Tudo que Deus quer é isso aí. Então vamos aqui para o nosso intervalo, e daqui a pouco já voltamos aí, já com o segundo tópico da lição.
Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico da lição, né? Segundo tópico, superando as crises existenciais. Primeiro subtópico, Noemi decide voltar à sua terra. Está registrado em Ruth, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Viúva, com suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judeia depois de 10 anos longe. Ruth, capítulo 1, versículo 4. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Está registrado em Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 18. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Pois é, sempre a pessoa para ser usado, em alguma situação, ele tem que passar pelas provas, né? Porque quando a pessoa estuda e faz prova, e é uma batalha, né? Ele tem que se esforçar para ele ter uma profissão, para ele saber, porque senão ele não vai saber exercer a profissão. Mesma coisa aqui, passou por essas provas, e a gente, no dia a dia, acontece isso aí, né? Sempre a gente é provado, até Tiago ele fala sobre isso, que a gente é provado e depois é aprovado e recebe a coroa. Ou seja, você vê que uma maratona, os atletas, é assim, né? Ele tem um esforço danado antes, nos treinamentos, para que tenha uma vitória depois.
Aí você, empregado, trabalha um mês todinho para no fim do mês receber o dinheiro. Então, a mesma coisa que elas passaram por isso aí tudinho para ter uma sustentação, uma solidez nessa amizade, nessa convivência, entendeu? Então, Que se tornou eterna. Isso é exatamente, e maravilhoso. aprovado por Deus, uma bênção de Deus, que Deus pegou isso aí, né? E você vê que hoje está com aí mais de 3.000 anos, eu acho. Nós estamos Sim, aqui. foi por volta de 1050 essa história aconteceu, né? Antes de Cristo. Antes de Cristo, né? Pois é, então 3.000 anos, né? Então veja aí. E hoje nós estamos aqui usufruindo dessa história aqui, né? Então Deus, ele deixou gravado, né? Para que sirva de exemplo. É a todos nós. inspiração, né? Para quem não tem algum exemplo tão próximo, mas tem aqui os registros sagrados. Como o meu apóstolo Paulo disse, tudo que foi escrito é para exemplo nosso. Sim. A gente se exemplar exatamente o que está dizendo nesse trimestre aqui. Tirando exemplos, né, da Bíblia para nós resolver os nossos conflitos hoje. Né? Então, aquilo que é bom a gente usar para o bom, para o bem. E aquilo que não deu certo, você não querer fazer, imitá-lo, isso aí que não vai dar certo. Então, é isso aí. O segundo subtópico fala sobre Ruth conhece o Deus de sua sogra. Está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre todas as nossas necessidades, conforme Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Exatamente. Vamos esquecer essa questão aí de falar que sogra é ruim, né? Nossa cultura divulga isso, até em para-choques de caminhões, a gente vê umas muito. piadinhas, velho, assim, que na verdade não funciona bem, não. Mas isso acaba trazendo, às vezes, uma maldição até, de ficar com essas brincadeiras. A gente não brinca com o que é ruim, né? E a grande verdade é que a palavra, existe muito essa rivalidade mesmo, porque cada um tem que entender o seu lugar. Por exemplo, eu tenho a minha nora, eu tenho que respeitar que hoje é o tempo dela, o ambiente dela. Eu não posso chegar a achar que o meu filho vai ter a mesma liberdade na minha casa ou vai fazer as mesmas coisas que fazia, porque agora ele está construindo um ambiente novo dele. Então, ter nova postura, né? Respeitar esse novo tempo, essa nova fase da vida do filho ou da filha, para que evite conflitos, porque a gente tem que se colocar também. Eu não tomei as minhas decisões de casar, não sou também uma nora, então não é uma questão de querer intrometer-se sempre, né? Você precisa deixar o seu filho ou a sua filha a construir a sua vida. É claro que o aconselhamento serve, mas não controle. Exatamente. É isso aí. Vamos aí para o terceiro subtópico, né? Unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil.
Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Deus é pelo seu povo, isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Numa hora difícil da vida, você acha apoio na família. Então esse laço, assim, é uma coisa divina já isso aí. E quando isso é nutrido, como diz, né? Quando isso já vem de antes, aquele apoio, já tem aquela concordância, aí que isso fica sólido mesmo. Então você vê que muitas vezes a pessoa na bonança você não valoriza muito isso, mas numa hora de escassez, numa hora de sofrimento, aí você só acha apoio na família. E a família se solidariza. Solidariza. Né? Exatamente. Né? E quando aí você vai valorizar, você vai achar esse valor que tem a família. É nesses momentos. Então, a gente tem que pensar antes. Você tem que nutrir isso aí antes. Para que saiba que você é dependente de todos. Todos nós somos dependentes de um do outro, mas principalmente da família da gente. Que é o que vai, aonde você vai achar apoio na hora necessária. Noemi estava sem ninguém no momento. Aí ela se achou apoiada. Quando a Ruth falou essas palavras, entendeu? Então isso foi um momento de necessidade, de gratidão mesmo, de honra da parte de Ruth ou Noemi. Foi não? Noemi. Então vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão, Ruth capítulo 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judeia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Referência a Êxodo capítulo 15, versículo 23. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judeia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e Romanos, capítulo 1, versículo 17. É isso aí, a gente tem comentado já. Coisa mais linda é você poder influenciar o outro acerca dessa fé genuína. Verdade. Né? Que grande exemplo Noemi deixa desse
dessa fé, apesar de tudo, mas a sua nora absorveu, né? É o testemunho. Segundo subtópico, né? Recuperando a autoestima. Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio das colheitas das cevadas. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Está registrado em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Eu acho lindo demais. Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? Preparar caminho direito para os pés para animar os outros. Aquele que está desanimado se anime, né? Verdade. Isso parece ser tão simples você comentar sobre uma nobreza de espírito dessa, mas nos nossos dias é muito difícil, porque reclamar é muito fácil, murmurar é muito fácil, apontar dificuldade é muito fácil. Agora você encontrar uma fé em Deus, olhar que acima de qualquer circunstância Deus está lá, se movendo ao teu favor e que é só uma questão de tempo para você visualizar isso, porque primeiro nós temos que gerar em fé o nosso milagre, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então nós precisamos no nosso espírito gerar o nosso próprio milagre através da fé em Deus, e isso é algo tão maravilhoso e é o que nós vemos nessa história. Inspiradora. Terceiro subtópico. A honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth, capítulo 2, versículos de 8 a 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Está registrado no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Ruth foi para esse campo de cevada, a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Está registrado em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 19 a 21. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Registro em Ruth, capítulo 2, versículo 7. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Isso é maravilhoso demais. Encaixar tudo isso. Vamos. Quem planta confiança em Deus vai colher descanso. Né? Aqui começa o descanso. O quarto tópico. Ruth encontra o remidor da família. Primeiro subtópico. Ruth descobre o remidor de Noemi. Está registrado em Ruth capítulo 4, versículos de 1 a 9. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. As riquezas de Cristo para a nossa família.
Há riquezas de Cristo para a nossa família. Exatamente, é isso aqui mesmo. Aponta tudo para o Senhor. Vamos prosseguir? Segundo subtópico, Boaz redime Ruth. Segundo subtópico, Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mas, mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Está registrado em Mateus, capítulo 1 e versículo 5. Nessa genealogia aparecem apenas 4 mulheres, né? E Ruth está lá, uma estrangeira, uma Moabita. Mas o plano de Deus é lindo. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome Obed, o pai de Jessé, e este, o pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 13 e versículo 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi. Mateus, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Formando os elos da linhagem do Messias. Exatamente. Que privilégio Com você certeza. se permitir ser trabalhado por Deus, né? Exatamente. Se ela não tivesse um espírito de submissão, nada teria acontecido, né? Exatamente. Vamos, O terceiro. Terceiro subtópico, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado, conforme Gálatas 5, de 22 a 24. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Graças a Deus, né? Como nós não temos tempo, né? Conclusão. Tem a conclusão? Pode ler? Conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Exatamente. Ruth nos ensina a enfrentar Pode comentar. as crises e não fugir, né? Nós não podemos ter medo. Outra coisa importante das virtudes de
de Ruth é o testemunho dela. Tanto os funcionários de Boaz, quanto Boaz deu um testemunho de que, de fato, ela era uma mulher virtuosa. Então, antes que Ruth chegasse, a boa fama dela já tinha chegado. Boaz disse, de fato, eu já tenho um apanhado completo de que você é uma mulher virtuosa. Alguém para dar um testemunho de outro, sem conhecer pessoalmente, você precisa ter muito domínio daquelas informações. Então, que nós possamos também lutar para que mantenhamos um bom testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Muito lindo essa lição. É isso aí. Então, né? Graças a Deus, nós estamos aí já finalizando mais um programa Escola Bíblica. É isso aí, a gente vê que, como foi comentado agora, Boaz, quando perguntou quem era aquela mulher, que já vê essa notícia de quem era ela, né? Então, já passaram para ele o que ela tinha feito com Noemi, né? O Noemi, né? Então, veja que daí ele já teve uma imagem, né, Positiva. daquela pessoa de uma forma já bem agradável, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito bom. Já teve um currículo, né, de Ruth, que isso aí já facilitou para que quando ela se disponibilizou ali para ele remir ela, né, foi o que aconteceu, né? Ele já tinha toda a história dela contado por outros, né, que vieram dizendo quem era ela, o que ela tinha feito, e principalmente com um parente dele, né, que era Noemi, né? Muito lindo. Então isso é muito bom. Então é isso que nós precisamos, nos espelhar nesses exemplos bíblicos, para que nos dias de hoje a gente venha a ser um espelho, venha a ser uma luz, venha a ser o sal da terra, venha a ser aí um remidor, né? Até pode-se dizer assim, um que possa levar outros a conhecer esse Deus maravilhoso, como Noemi fez com Ruth, e Ruth aproveitou isso, né, para se salvar e entrar aí na genealogia do Senhor Jesus Cristo, ser uma grande mulher e estar aqui no cano bíblico. Isso é importante, né? E que nós, nessa passagem na nossa passagem na terra aqui, que fique um bom exemplo para outros também, né? Isso. É isso aí, né? Então é isso aí, nós estamos aqui já finalizando, até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor e amém. Amém.